O governo do presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem o fim do horário de verão a partir desse ano. Em pouco mais de 3 meses de governo, talvez essa seja a única medida que agrade grande parte da população. Mesmo entre seus eleitores, há um grande número de pessoas que estão insatisfeitas, que estavam esperando uma situação um pouco melhor do país. Afinal, a gente vive uma crise de desemprego gravíssima, uma crise econômica com a indústria parada, o comércio parado, uma situação de estagnação mesmo da economia, e grande parte desses desempregados não conseguem emprego há mais de um ano, o que torna a situação ainda mais desesperadora. Há também um número muito elevado de jovens que estão nesse grupo de desempregados. A taxa de desemprego entre os jovens de até 24 anos é o dobro daquela verificada no restante da população. Independente de você ter votado ou não no Bolsonaro, o que a gente pretende fazer aqui é uma análise das medidas que foram tomadas até então, porque ninguém deve ter político de estimação. Você pode ter votado nele acreditando nas suas propostas, ou pode ter votado contra, votado em outro candidato, acreditando que ele não seria a melhor opção para o país. Eu, pessoalmente, não votei nele, fiz vídeos falando do perigo que representaria a gestão de Bolsonaro, mas eu acho que mesmo quem votou no Bolsonaro deve agir de forma crítica, refletir sobre se as ações que ele está tomando realmente estão tornando o país melhor. Porque não é questão de idolatrar. Regimes que idolatram políticos são totalitários, como a União Soviética do Stalin, a Alemanha do Hitler, a Itália do Mussolini. Não é esse o objetivo, eu acho que grande parte dos eleitores do Bolsonaro tem. Votaram nele acreditando em uma mudança, não necessariamente em idolatrar qualquer medida do governo. Então, essa questão do horário de verão, na minha opinião, é o único acerto. Eu fiz aqui um apanhado, né, dos problemas reais do Brasil. Essa questão do desemprego, nenhuma política econômica foi tomada no momento para reverter a situação. E o desemprego elevado reflete na queda do volume no comércio, reflete na queda na atividade industrial e reflete na própria queda da arrecadação de impostos por parte do governo, inclusive na arrecadação para a Previdência. Então, o que o Bolsonaro fez em relação ao desemprego nesses 3 meses de mandato foi criticar o IBGE, que tem um método reconhecido internacionalmente para fazer pesquisa, falando que o IBGE estava errado. Outra questão ligada à economia é que a política de combustíveis é a mesma do Temer. Então, há vários lugares do país que a gasolina ultrapassa os R$ 5, ou está muito próximo dos R$ 5. Os caminhoneiros se mostraram insatisfeitos, ameaçaram com o movimento de greve, e o botijão de gás também está a cada dia mais caro. Então, do ponto de vista econômico, a população está sofrendo. Há alguns casos cíclicos, como a política do feijão, que disparou o preço, outros, mas não são preços controlados pelo governo. Mas essas questões, combustível, gás, e podemos esperar com certeza um aumento nas tarifas de energia pelos próximos meses. Ainda falando em economia, o governo insiste em que a única solução para resolver os problemas econômicos é a destruição da Previdência Pública. O orçamento federal, metade é para pagamento de títulos e juros da dívida pública. Então, a primeira medida deveria ser uma auditoria dessa dívida. A Previdência consome aproximadamente 24% dos recursos federais, mas a alta do desemprego, como eu já disse, reflete na baixa da arrecadação da Previdência, mas ainda assim a Previdência não é feita apenas na arrecadação da contribuição dos patrões e dos empregados. Há todo um sistema de PIS, COFINS, loterias. Então a situação da Previdência ela não é tão grave. O que há realmente foi muito bem definido essa semana. Aliás, o deputado Zeca Dirceu do PT ressuscitou o bonde do Tigrão, sucesso do funk carioca na década de 1990, ao afirmar que o ministro da Economia, Paulo Guedes, é tchutchuca com os banqueiros e tigrão com os trabalhadores. É uma definição perfeita que talvez a gente pode falar que alguns não houve respeito com o momento, mas o que a gente tem visto nos últimos anos no Congresso, isso chamar o ministro de tchutchuca é muito pouco perto das palavras que o próprio Bolsonaro usava como deputado, usa como presidente para definir os adversários políticos. Mas isso trouxe uma parcela da população maior a refletir sobre o assunto. Saindo da parte econômica,
A gente vai numa das grandes promessas do Bolsonaro na campanha era acabar com a corrupção. É o que eu escutei de pessoas que falam, não, estou votando em Bolsonaro para acabar com a corrupção. Está cada dia mais provado que a campanha do PSL teve corrupção, teve Caixa 2, teve candidaturas laranjas, são vários. O ministro do Turismo está envolvido em candidaturas laranjas, já teve um ministro que foi demitido. Então, denúncias estão surgindo em Minas Gerais, em Pernambuco, em São Paulo. São vários lugares em que o partido agiu de forma contrária àquilo que havia sido prometido. Há a questão do caso Queiroz, que é um caso gravíssimo, que deveria ser investigado mais a fundo. O motorista do Bolsonaro, ou melhor, do filho do Bolsonaro, Flávio, assessor parlamentar, que enriqueceu e que participou de um esquema de divisão de salário com a família Bolsonaro, depositou cheque na conta da primeira-dama, enfim. É uma situação que deveria ser esclarecida e parece que algumas pessoas esqueceram. Outra questão ligada à corrupção é a gente pegar o Caixa 2, que o ministro Onyx Lorenzoni afirmou ter feito no passado, e o ministro Moro, que trabalha com ele, falar que ele estava perdoado porque ele já pediu desculpa. Então, há uma conivência com a corrupção também no governo de Jair Bolsonaro. Um dos problemas mais graves do Brasil é a baixa qualidade da educação. Baixos salários aos professores, condições precárias nas escolas, falta do material adequado, elevado índice de abandono, de evasão, de abandono, principalmente no ensino médio, uma situação que ela não é muito bem definida, que deveria ser prioridade, né, resolver as questões da educação, e o Ministério da Educação, na verdade, é uma grande bagunça. Até agora não fez nada. O ministro da Educação não tem plano, ele não tem projeto, não tem nenhum tipo de medida, não adotou nenhum tipo de medida para resolver os graves problemas da educação brasileira, e a única coisa que ele está preocupado é em mudar os livros didáticos de história para que a sua visão de mundo seja colocada. E isso entra numa outra questão, que é a comemoração que o Bolsonaro sugeriu do golpe de 1964 e da ditadura militar. Uma ditadura que matou, torturou, perseguiu. E não adianta as pessoas falar que teve gente que fala havia violência dos dois lados. Você não pode comparar o poder de Estado com toda a estrutura policial, toda armado até os dentes, com meia dúzia de guerrilheiros que resolveram enfrentar o regime. Até praticamente todos foram mortos, presos, torturados, exilados. Não houve chance. O que a ditadura fez foi dar um golpe, né? O que os militares fizeram foi dar um golpe para implantar uma ditadura, e que matou a possibilidade da política no Brasil, a política como vista de negociação. E aí cria-se essa ilusão de que os militares não eram corruptos, mas os militares construíram a Transamazônica, que hoje nem existe mais. Para onde foi esse dinheiro? Os militares construíram a usina de Balbina, no estado do Amazonas, uma aberração, com custo elevadíssimo, uma aberração ambiental, e que também teve dinheiro desviado ali. O próprio Odebrecht já afirmou, o Emílio Odebrecht, dono da empresa Odebrecht, que a corrupção ela está presente na política federal do Brasil desde de quando a empresa existe, desde os governos militares. Então, não é bem assim, tá? A questão da ditadura, o Bolsonaro foi além, alguns dos seus ministros também, que começaram a elogiar ditadores em outros países. Então, o Bolsonaro foi ao Paraguai e ele elogiou o Stroessner, um ditador pedófilo que ficou 40 anos no poder. Na verdade, não sei se ele foi pessoalmente ao Paraguai ou se ele disse isso no Brasil, que se encontrou com representantes do governo paraguai. Ele foi ao Chile e elogiou o Pinochet, que terminou a vida sendo processado por ter implantado uma das ditaduras mais cruéis aqui na América Latina. E insiste também a afirmar no exterior que o nazismo é um regime totalitário de esquerda, como se isso fosse importante. O nazismo é um regime totalitário de direita. O stalinismo foi um regime totalitário de esquerda. É importante para a gente conhecer a história de ambos os lados, mas afirmar que o nazismo era de esquerda, isso deseduca os jovens brasileiros. E criou constrangimentos com a embaixada alemã, com o governo alemão, e aí tem um grupo de brasileiros que querem entender de nazismo mais que os próprios alemães, o que é um absurdo.
Aí, partindo para essa questão da política externa, além de elogiar ditador de outros países, elogiar os nossos próprios ditadores, Bolsonaro adotou uma política externa de submissão total aos Estados Unidos, cedeu uma base de lançamento de foguetes no Maranhão, onde brasileiros não podem entrar, sem transferência de tecnologia. Então isso não é parceria, isso é doação. Está privilegiando Israel no Oriente Médio, criando problema para o comércio exterior brasileiro, que ele é muito mais proveitoso, é muito mais vantajoso com os países árabes. Os países árabes têm um amplo número de produtos que compram do mercado brasileiro com um volume muito maior do que o de Israel. Então é possível que tenha queda nesses próximos meses aí das importações brasileiras por parte dos países árabes. Bolsonaro também está criando constrangimento com a China, que é o maior comprador de produtos brasileiros. Ao adotar uma política totalmente submissa aos Estados Unidos, ele está abrindo mão de uma política soberana. A questão que no política externa, pelo menos o que a gente aprende na questão de geopolítica, de relações internacionais, não é se aliar a este ou aquele. Política externa, na verdade, é se portar de forma autônoma e independente com este e com aquele. A questão deve ser defender os interesses nacionais brasileiros, e seja diante dos Estados Unidos, seja diante da China, seja diante de Israel, seja diante do Irã, seja diante do Chile, do Paraguai, da Argentina, da Venezuela, enfim. A questão é adotar medidas que defendem os interesses nacionais brasileiros, com respeito à autodeterminação dos povos, com respeito aos direitos humanos, enfim. Mas o que a gente está vendo não é isso. Outra coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar é a questão do fim dos mais médicos, né? Os cubanos que saíram no ano passado ainda, quando Bolsonaro não tinha assumido, por causa de atritos de Bolsonaro com o governo cubano. Houve ali uma justificativa de que os médicos seriam repostos por médicos brasileiros, mas a maioria foi embora e hoje nós temos milhões de pessoas sem atendimento médico básico. Nada foi feito pelo ministro da Saúde para solucionar também esse problema. Então, são 3 meses, muita gente fala, deixa o homem trabalhar, ainda está no início, tem muita coisa errada que vem do passado, mas a verdade é que nós temos que analisar ponto a ponto, porque política não é paixão, política não deve ser pensada da forma que tem sido pensada no Brasil nos últimos anos. A política deve ser uma coisa extremamente racional, baseada no diálogo, elogiar aquilo que deve ser elogiável, criticar aquilo que deve ser criticado. E as pessoas têm que entender que a política deve servir ao povo, deve servir à população. A democracia real, completa, é aquela que os interesses da população são privilegiados pelos políticos. E o que a gente está vendo é que os interesses das classes mais favorecidas, do setor bancário principalmente, com essa questão que a reforma da Previdência parece ser a única pauta do governo, além das pautas moralistas, comportamentais, mas que não levam a lugar nenhum, e a gente não discute realmente aquilo que deveria ser colocado. Aí alguns falam, não, mas precisa ser feita uma reforma da Previdência. Então tá, vamos fazer a dos juízes, que ganham muito acima do teto, vamos fazer a dos militares, que ganham muito acima do teto, vamos fazer a dos parlamentares. Apresente essa proposta de reforma que nós faremos. Outros falam, mas o PT ficou, não sei, 14, 13 anos no poder e não fez a reforma tributária, não privilegiou uma... Sim, o PT também não pode falar, o Zeca Dirceu foi lá criticar, chamou o Paulo Guedes de tchutchuca, mas realmente ele esteve no poder, mas eu não sou do PT, eu não estou aqui para defender o que o PT fez, eu faço uma análise do que foi o governo do PT, aponto os erros, aponto o que foi acertado, mas o PT já não é governo, o PT hoje é oposição, o governo é o Bolsonaro, ele é que tem que dar uma solução para os reais problemas do Brasil, e nós não temos a reforma da Previdência como única necessidade no país. Aliás, ela nem seria uma necessidade se tivéssemos uma legislação tributária que cobrasse mais impostos dos mais ricos. No Brasil, você paga muito imposto sobre o consumo e pouco imposto sobre a renda e sobre o patrimônio. O resultado disso é que qualquer pessoa vai ao supermercado, vai ao posto de combustível, compra, paga sua conta de energia elétrica, uma porcentagem muito alta são impostos.
Mas se você ganha milhões em aplicações financeiras, a porcentagem de imposto paga é muito baixa. O vídeo ficou um pouco longo, eu espero que tenha te ajudado a refletir um pouco, é a minha opinião que eu queria colocar. Não sou dono da verdade, estou, como sempre falo, aberto ao debate. Espero que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e agradeço. Eu vou estar lançando o próximo vídeo rápido, falando sobre o impacto do medo do rompimento da barragem em Barão de Cocais no comércio e nas atividades do dia a dia da população. Até lá, obrigado pela presença, pela audiência. Até mais.